Raquel foi a esposa de Jacó, um dos patriarcas mais importantes da Bíblia. Mas essa história de amor não foi simples ou fácil. Ela foi marcada por sacrifícios e desafios que revelam a profundidade do amor verdadeiro. Jacó, o neto de Abraão, encontrou Raquel quando fugia de seu irmão Esaú. Esaú estava furioso porque Jacó tinha roubado sua bênção. Jacó foi para a terra de seus parentes, em Harã, para encontrar uma esposa. Quando chegou lá, ele encontrou Raquel, uma jovem bela e trabalhadora que cuidava das ovelhas de seu pai, Labão. Imagine a cena: Jacó, cansado da longa viagem, avista Raquel perto de um poço. Ao vê-la, sente seu coração bater mais rápido. Ele sabia que ela era especial. Com grande esforço, Jacó removeu a pedra do poço e deu água às ovelhas de Raquel. Esse gesto simples foi o início de um grande amor. A Bíblia nos diz que Jacó amou Raquel à primeira vista. Para ele, os 7 anos que trabalhou para Labão, pai de Raquel, para ganhar sua mão em casamento pareceram apenas alguns dias, devido ao grande amor que sentia por ela. No entanto, o caminho para o casamento com Raquel não foi fácil. Depois de trabalhar 7 anos, Jacó foi enganado por Labão. Na noite do casamento, Labão trocou Raquel por sua irmã mais velha, Lia. Naquela cultura, não era comum casar a filha mais nova antes da mais velha, mas esse não era um costume estrito. Labão usou isso como desculpa para enganar Jacó. Quando Jacó descobriu, ficou devastado, mas seu amor por Raquel era tão grande que concordou em trabalhar mais 7 anos para se casar com ela. Raquel finalmente se tornou a esposa de Jacó. Ela era sua amada, e ele sempre demonstrava um carinho especial por ela. No entanto, Raquel enfrentou um grande desafio: por muito tempo, não conseguia ter filhos. Isso era uma grande tristeza para ela, pois, na cultura daquela época, a maternidade era altamente valorizada. Depois de muitas orações e esperanças, Deus finalmente ouviu os clamores de Raquel e ela deu à luz a José. José, que mais tarde se tornaria um dos homens mais poderosos do Egito, foi um sinal da graça de Deus na vida de Raquel. Mais tarde, ela também deu à luz a Benjamim, mas, infelizmente, essa alegria veio com uma grande dor. E você entenderá melhor nesse vídeo, pois entraremos ainda mais na vida dessa mulher que foi a esposa de Jacó. O nome de Raquel tem um significado muito especial em hebraico: ovelha. Esse nome não é apenas bonito, mas também simbólico, refletindo a natureza gentil e pura que Raquel possuía. A ovelha é um animal que representa inocência, doçura e, ao mesmo tempo, grande valor para os pastores, assim como Raquel era para Jacó. Raquel era filha de Labão, o irmão de Rebeca. Para entender a importância disso, precisamos lembrar quem era Rebeca. Rebeca era a esposa de Isaque e mãe de Jacó e Esaú. Isso significa que Raquel e Jacó eram primos, compartilhando uma conexão familiar muito próxima. Essa relação familiar é significativa na narrativa bíblica. No tempo de Raquel, casar-se dentro da família extensa era comum e muitas vezes desejável, pois ajudava a manter os laços familiares e a herança. Então, quando Jacó se encontrou com Raquel, ele sabia que estava encontrando não apenas uma bela mulher, mas também uma parte de sua própria linhagem. Vamos imaginar a casa de Labão por um momento. Labão era um homem de posses, com muitos rebanhos e servos. Ele era um líder em sua comunidade, e sua casa seria um lugar movimentado e cheio de vida. Raquel, como filha de Labão, teria crescido cercada por responsabilidades e aprendendo a lidar com os animais, especialmente as ovelhas. Essa experiência fez de Raquel uma mulher forte e capaz, qualidades que Jacó rapidamente notou e admirou. Labão, sendo irmão de Rebeca, tinha um papel importante na manutenção dos laços familiares. Ele conhecia a história de seu sobrinho Jacó, especialmente a fuga de Jacó para evitar a fúria de Esaú, e acolheu Jacó em sua casa. Jacó, após seu encontro com Raquel no poço, foi levado à casa de Labão, seu tio. Desde o primeiro momento, ficou claro que Jacó estava apaixonado por Raquel. Ela era linda e trabalhadora, cuidando das ovelhas de seu pai. Jacó sabia que queria passar o resto de sua vida com ela. Labão, sendo o astuto homem de negócios que era, percebeu rapidamente o amor de Jacó por Raquel. Quando Jacó pediu a mão de Raquel em casamento, Labão propôs um acordo: Jacó deveria trabalhar para ele durante 7 anos.
Embora esse fosse um tempo longo e difícil, Jacó aceitou sem hesitar. Para ele, valia a pena qualquer sacrifício para se casar com Raquel. Os 7 anos de trabalho foram intensos. Jacó cuidava dos rebanhos de Labão, garantindo que eles prosperassem. Cada dia, mesmo sob o sol escaldante ou a chuva torrencial, Jacó trabalhava com dedicação, sempre pensando em Raquel. O amor que sentia por ela tornava os dias de trabalho mais leves e os anos passavam como se fossem poucos dias. Finalmente, após 7 anos, chegou o tão esperado dia do casamento. Jacó estava cheio de alegria e expectativa. Labão organizou um grande banquete para celebrar o casamento. A festa estava repleta de música, dança e risos, enquanto todos se preparavam para a cerimônia. Mas Labão tinha outros planos. Naquela noite, sob o manto da escuridão e seguindo as tradições da época, ele trocou Raquel por sua filha mais velha, Lia. Jacó, que estava ansioso para começar sua vida com Raquel, não percebeu a troca até a manhã seguinte. Quando o sol nasceu e ele viu que havia se casado com Lia, seu coração afundou. Sentiu-se traído e devastado. Jacó confrontou Labão, perguntando por que havia sido enganado. Labão respondeu que, em sua terra, era costume casar a filha mais velha antes da mais nova. Mas muitos acreditam que Labão usou essa desculpa para manipular a situação a seu favor. Jacó, que já havia trabalhado 7 anos, agora enfrentava um dilema. Seu amor por Raquel era tão forte que, mesmo após essa traição, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para estar com ela. Labão propôs um novo acordo. Jacó poderia se casar com Raquel, mas teria que trabalhar mais 7 anos. Jacó, movido por seu amor inabalável por Raquel, aceitou o acordo. Embora parecesse um sacrifício imenso, seu amor por ela superava qualquer dificuldade. Jacó se casou com Raquel e, após a semana de celebração do casamento com Lia, começou seus novos 7 anos de trabalho para Labão. Apesar das dificuldades e da injustiça que enfrentou, Jacó estava feliz por finalmente ter Raquel ao seu lado. Ele trabalhou duro, mas agora tinha Raquel, a mulher que amava profundamente, para compartilhar sua vida. Se você está gostando dessa emocionante história, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para mais histórias inspiradoras da Bíblia. Vamos continuar explorando as lições de fé e amor que a história de Raquel nos oferece. Raquel, a amada esposa de Jacó, enfrentava um grande desafio em sua vida. Ela não conseguia ter filhos. Naquela época, ser estéril era um fardo pesado para uma mulher. Não poder dar filhos ao marido era visto como uma vergonha e uma tristeza profunda. Raquel sentia essa dor diariamente, especialmente vendo sua irmã Lia dar filhos a Jacó. Desesperada, Raquel chegou a pressionar Jacó, dizendo: "Dá-me filhos, senão morro." Jacó, por sua vez, sentiu-se impotente, pois sabia que só Deus poderia abrir o ventre de Raquel. Mas ele também sabia do amor e da angústia de sua esposa e queria encontrar uma solução para aliviar seu sofrimento. Naquele tempo, havia um costume que permitia a uma esposa estéril dar sua serva ao marido para que ele pudesse ter filhos com ela. Esses filhos seriam considerados legítimos da esposa. Raquel, determinada a construir uma família com Jacó, decidiu seguir essa prática. Ela ofereceu sua serva, Bila, a Jacó para que pudesse ter filhos através dela. Bila concebeu e deu à luz um filho. Raquel, cheia de alegria, chamou-o de Dan, que significa Deus julgou. Ela viu esse filho como um sinal de que Deus havia ouvido suas preces e julgado sua causa favoravelmente. Dan foi um presente que trouxe um pouco de alívio à dor de Raquel, dando-lhe esperança e alegria em meio à sua luta. Mas Raquel não parou por aí. Bila engravidou novamente e deu à luz outro filho. Raquel chamou este de Naftali, que significa minha luta. Esse nome refletia a batalha interna que Raquel travava contra sua esterilidade e a rivalidade com sua irmã Lia. Para Raquel, Naftali era um símbolo de sua persistência e de como Deus a estava ajudando a superar seus desafios. Com o nascimento de Dan e Naftali, a dinâmica familiar de Jacó começou a mudar. Raquel, mesmo não tendo ainda filhos biológicos, agora tinha 2 filhos através de Bila. Ela se sentia mais completa e menos pressionada pela sociedade e por sua própria tristeza. Esses momentos trouxeram não só filhos, mas também um novo equilíbrio e esperança para Raquel.
Raquel mostrou ser uma mulher de grande fé e determinação. Ela não desistiu diante dos desafios, mas encontrou maneiras de seguir em frente e lutar por sua felicidade. Dan e Naftali não apenas trouxeram alegria a Raquel, mas também mostraram como Deus trabalha de maneiras misteriosas para abençoar aqueles que perseveram. Raquel, apesar de ter encontrado uma solução temporária ao oferecer sua serva Bila a Jacó, ainda sonhava em ter seus próprios filhos. Cada dia sem um filho biológico era um lembrete doloroso de sua esterilidade. Raquel não desistiu de sua esperança e continuou a orar fervorosamente a Deus, pedindo por um milagre em sua vida. Na busca por uma solução, Raquel ouviu sobre as mandrágoras, uma planta que, na época, era considerada capaz de aumentar a fertilidade. Mandrágoras eram raras e muito procuradas por mulheres que desejavam conceber. Quando seu filho Ruben trouxe mandrágoras para sua mãe Lia, Raquel viu uma oportunidade. Ela fez um acordo com Lia, trocando as mandrágoras por uma noite com Jacó. Esse ato mostrou o quanto Raquel estava disposta a tentar qualquer coisa para realizar seu sonho de ser mãe. Enquanto Raquel utilizava as mandrágoras na esperança de conceber, ela não parou de orar. Suas orações eram constantes e fervorosas. Raquel sabia que, apesar dos remédios e das tradições da época, era Deus quem tinha o poder de abrir seu ventre. Ela mantinha sua fé firme, acreditando que um dia suas preces seriam ouvidas. Finalmente, após muitos anos de espera e inúmeras orações, Deus ouviu as súplicas de Raquel. Ela engravidou e deu à luz um filho. O nascimento de José foi um evento de grande alegria e celebração. Raquel, emocionada, deu-lhe o nome de José, que significa ele acrescenta, pois ela acreditava que Deus não só havia removido sua vergonha, mas também abençoado com a esperança de mais filhos. José não era apenas um filho desejado, ele se tornou uma figura crucial na história de Israel. Ele seria conhecido mais tarde como governador do Egito, salvando sua família e muitos outros durante uma grande fome. O nascimento de José marcou o início de um capítulo significativo na vida de Jacó e na história de seu povo. Raquel reconheceu que o nascimento de José era um presente divino. Ela entendeu que não foram as mandrágoras, mas o poder de Deus que a abençoou com um filho. Sua gratidão a Deus era imensa, e ela louvava a Deus por sua bondade e misericórdia. A história de Raquel e José é uma poderosa lição de fé e paciência. Raquel nos mostra que, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, a persistência na oração e a confiança em Deus podem trazer milagres. Seu exemplo inspira a todos que enfrentam desafios a nunca perderem a esperança. Raquel finalmente se tornou mãe biológica após anos de espera e sofrimento. O nascimento de José foi uma resposta às suas fervorosas orações e um testemunho do poder de Deus. Essa história nos ensina sobre a importância da fé, da perseverança e da gratidão. Continuando nossa fascinante jornada pela vida de Raquel e Jacó, chegamos a um momento repleto de tensão e engenhosidade. Esta parte da história mostra a coragem e a astúcia de Raquel durante a fuga de sua família da casa de Labão. Após muitos anos trabalhando arduamente para Labão, Jacó decidiu que era hora de partir com sua família e seus bens. A relação entre Jacó e Labão havia se deteriorado ao longo do tempo, e Jacó sabia que precisava sair dali para proteger sua família e construir um futuro melhor. Então, ele reuniu suas esposas, filhos e todo o seu rebanho e planejou uma fuga silenciosa durante a noite. Raquel, conhecendo bem seu pai e suas crenças, tomou uma decisão ousada. Ela furtou os ídolos domésticos de Labão. Esses ídolos eram considerados deuses familiares e tinham grande valor para Labão, tanto emocional quanto religioso. Alguns comentaristas sugerem que Raquel pode ter roubado os ídolos para enfraquecer a posição de seu pai ou até para garantir uma reivindicação sobre a herança familiar. Quando Labão descobriu que Jacó e sua família haviam fugido, ele ficou furioso. Ele reuniu seus homens e perseguiu Jacó, alcançando-o em poucos dias. Labão confrontou Jacó, acusando-o de roubo. Jacó, sem saber que Raquel havia tomado os ídolos, permitiu que Labão revistasse todos os pertences em busca dos objetos desaparecidos. Raquel, mostrando grande inteligência e habilidade, escondeu os ídolos de maneira astuta. Ela os colocou na sela de seu camelo e, quando Labão entrou em sua tenda para revistar, Raquel se sentou sobre a sela. Ela alegou estar no período de sua menstruação, uma desculpa que impediu Labão de pedir que ela se levantasse. Assim,
ela conseguiu esconder os ídolos sem levantar suspeitas. Labão, após revistar todas as outras tendas e não encontrar os ídolos, teve que aceitar que não poderia provar suas acusações contra Jacó. O confronto terminou com um pacto de paz entre Jacó e Labão, onde ambos prometeram não causar mal um ao outro. Eles levantaram um monte de pedras como testemunho de sua aliança, e Labão retornou para sua terra, enquanto Jacó seguiu seu caminho para Canaã. A ação de Raquel, embora controversa, mostra sua coragem e determinação em proteger sua nova vida com Jacó. Ela arriscou muito para garantir que sua família pudesse escapar sem conflito, demonstrando sua inteligência e habilidade em uma situação crítica. Este episódio destaca a complexidade das relações familiares e os desafios enfrentados por Jacó e Raquel. A coragem de Raquel em tomar medidas drásticas para proteger sua família nos ensina sobre a importância de se manter firme e engenhoso diante de adversidades. Raquel, ao furtar e esconder os ídolos de seu pai, mostrou não apenas sua lealdade a Jacó, mas também sua habilidade de pensar rapidamente sob pressão. Depois do nascimento de José, a vida de Raquel e Jacó foi preenchida por uma mistura de desafios e bênçãos. Raquel ainda desejava ter mais filhos, e finalmente, suas orações foram atendidas. Ela engravidou novamente, trazendo uma nova onda de esperança e alegria para a família. Durante a jornada de Jacó e sua família rumo a Belém, Raquel começou a sentir as dores do parto. A viagem era longa e cansativa, e as condições não eram ideais para uma mulher prestes a dar à luz. A caravana de Jacó estava repleta de preocupação, mas também de determinação para seguir adiante. Infelizmente, o parto de Raquel não foi fácil. As dores eram intensas, e as complicações se tornaram evidentes rapidamente. Raquel lutava bravamente, mas seu corpo estava exausto. Em meio a esse cenário, nasceu seu segundo filho, um menino saudável. Nos seus últimos momentos, Raquel deu um nome ao seu recém-nascido, Benoni, que significa filho da minha tristeza ou filho do meu sofrimento. Esse nome refletia a dor e a angústia que ela sentia ao saber que não sobreviveria para ver seu filho crescer. Foi um momento de profunda tristeza para todos ao redor. Jacó, profundamente abalado pela perda iminente de sua amada esposa, tomou uma decisão significativa. Ele mudou o nome do menino para Benjamim, que significa filho da minha mão direita ou filho da felicidade. Essa mudança não foi apenas um gesto de respeito à memória de Raquel, mas também uma tentativa de transformar a dor de sua perda em uma lembrança de amor e alegria. Benjamim seria o símbolo de um novo começo, mesmo em meio à tristeza. Com o coração cheio de tristeza, Jacó preparou o sepultamento de Raquel. Ela foi sepultada no caminho para Belém, em um local que se tornou sagrado e memorável. Jacó ergueu um monumento sobre a sepultura de Raquel, um marco de seu amor eterno e de sua perda dolorosa. Este monumento serviu como um testemunho duradouro do impacto que Raquel teve em sua vida e na história de Israel. Embora sua vida tenha sido interrompida de forma trágica, Raquel deixou um legado poderoso. Ela foi a mãe de José, que se tornaria uma figura-chave na salvação de sua família e na história do Egito, e de Benjamim, cuja linhagem continuaria a desempenhar um papel vital entre as tribos de Israel. A história de Raquel é um testemunho de fé, perseverança e amor incondicional. A morte de Raquel nos lembra da fragilidade da vida e da importância de valorizar cada momento com nossos entes queridos. Sua história é um lembrete comovente de que, mesmo em meio à dor e à perda, o amor e a fé podem nos guiar e nos dar forças para seguir em frente. Raquel morreu ao dar à luz seu segundo filho, Benjamim, e foi sepultada no caminho para Belém. Após a morte de Raquel e seu sepultamento ao longo do caminho para Belém, seu túmulo não foi apenas um local de tristeza e luto, mas também um marco significativo na história de Israel. O lugar onde Raquel foi enterrada se tornou um símbolo de lembrança e de honra, não apenas para sua família, mas para toda a nação. Jacó, em sua dor, fez um gesto que transcendeu o simples ato de enterrar sua esposa. Ele levantou um monumento sobre a sepultura de Raquel. Esse monumento era mais do que uma pedra. Era um tributo ao amor que Jacó sentia por Raquel e uma lembrança de sua importância na vida de Jacó e na história de Israel. Era um sinal de respeito e de saudade eterna. O local da sepultura de Raquel, situado ao longo da estrada para Belém, adquiriu um significado especial para gerações seguintes. Tornou-se um ponto de referência para aqueles que viajavam por aquela região. No contexto bíblico, Belém era uma cidade de grande importância,
e a sepultura de Raquel servia como um lembrete constante dos eventos que moldaram a história dos patriarcas e das matriarcas de Israel. A sepultura de Raquel é mencionada em outros pontos da Bíblia, o que confirma sua relevância contínua. No livro de Ruth, Raquel é lembrada como uma das figuras importantes na construção da casa de Israel. E no livro de Jeremias, Raquel é citada em uma profecia que expressa seu lamento pela destruição do Reino do Norte, simbolizando a tristeza e a perda sofridas pelo povo de Israel. A sepultura de Raquel tornou-se um local de memória não apenas para os descendentes de Jacó, mas também para os israelitas em geral. Era um lugar onde as pessoas podiam ir para lembrar os eventos históricos e refletir sobre o legado deixado por Raquel e sua família. A importância desse local é um testemunho da maneira como eventos e pessoas se entrelaçam para formar uma rica tapeçaria de história e fé. Ao longo dos séculos, o local da sepultura de Raquel se tornou um destino para peregrinações e visitas, simbolizando a continuidade da memória de Raquel e a importância de sua história para o povo de Israel. Tradições locais e reverência pelo local mostraram como a memória de Raquel foi mantida viva através das gerações. Hoje, o local da sepultura de Raquel continua a ser um ponto de referência histórico e espiritual. Ele serve como um lembrete do impacto duradouro que Raquel teve na história bíblica e na formação do povo de Israel. Sua sepultura é um símbolo de amor, perda e esperança, lembrando a todos a importância de honrar a memória daqueles que vieram antes de nós. A sepultura de Raquel é muito mais do que um simples local de descanso final. Ela representa uma conexão profunda com a história de Israel e com a vida de uma das matriarcas mais importantes da Bíblia. Este lugar continua a ser um testemunho da vida e do legado de Raquel, e um símbolo de lembrança e reverência para todos que conhecem sua história. O livro de Ruth, que narra a história de uma mulher moabita que se torna parte da linhagem de Davi, portanto, de Jesus, menciona Raquel em um contexto importante. Ruth é uma história de lealdade, redenção e a beleza da providência divina. No entanto, é no final do livro de Ruth que encontramos uma referência a Raquel. Ela é mencionada como uma das figuras que contribuiu para a edificação da casa de Israel. Neste contexto, Raquel é lembrada como uma das matriarcas fundadoras do povo de Israel. Sua influência e papel como mãe de José e Benjamim são reconhecidos e honrados. Ruth, ao fazer parte da linhagem de Davi, carrega consigo a herança espiritual e a continuidade das promessas feitas aos patriarcas, incluindo Raquel. Assim, Raquel é vista como uma peça-chave na história que culmina na linhagem real de Israel, mais tarde, na linhagem de Jesus. A referência mais comovente de Raquel aparece no livro de Jeremias, um dos livros proféticos do Antigo Testamento. Jeremias, conhecido por seu lamento pela desolação e pelo sofrimento de Israel, faz uma referência simbólica a Raquel no contexto da destruição do Reino do Norte. No capítulo 31 de Jeremias, o profeta usa a imagem de Raquel chorando por seus filhos. Aqui, Raquel é retratada como uma figura que lamenta a perda dos israelitas que foram levados cativos. O lamento de Raquel é um símbolo da dor e do sofrimento do povo de Israel durante o exílio. Ela se torna uma imagem da mãe que chora a perda e o sofrimento de seus filhos, um simbolismo poderoso e profundo que ressoa com o lamento do próprio Jeremias. A imagem de Raquel chorando é poderosa e tocante. Ela não está apenas lamentando sua própria perda, mas se tornando uma representação do sofrimento coletivo de Israel. Raquel, que havia experimentado dor e perda em sua vida, agora representa a dor do exílio e a angústia pela separação do povo de Deus de sua terra prometida. Esta imagem toca profundamente o coração dos leitores e ouvintes, conectando o passado de Raquel com a realidade do presente do povo de Israel. A presença contínua de Raquel na narrativa bíblica nos mostra como seu legado e impacto transcendem o tempo e o espaço. Desde o livro de Gênesis até as profecias de Jeremias, Raquel é uma figura que simboliza tanto a promessa quanto o sofrimento. Sua vida e seu lamento se tornam parte de uma narrativa maior que abrange o ciclo de dor, esperança e redenção na história de Israel. Raquel é mais do que uma figura do passado, ela é um símbolo duradouro na Bíblia. Seja no livro de Ruth, onde sua contribuição para a casa de Israel é reconhecida, ou na profecia de Jeremias, onde seu lamento ressoa com a dor do povo de Deus, Raquel continua a ser uma presença significativa nas Escrituras. Sua história e suas referências ajudam a conectar o passado ao presente e a destacar a profundidade do impacto das figuras bíblicas na narrativa de fé e esperança. Se a história de Raquel tocou seu coração e você quer continuar explorando as ricas narrativas da Bíblia,
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações e clicar no card que está na sua tela para assistir a história de Jacó desde o início. Até o próximo vídeo.